Beleza. Na aula anterior, chegamos aqui, né? Nós temos aqui as vendas, nós temos aqui nosso índice de tempo, a média variável centrada de n igual a 4 pontos, né? Ela é uma média aqui, uma média móvel, ela vai andando. Nós temos a média variável centrada, que é a média das médias, que nós temos período par. Então, aqui é a tendência da nossa série temporal, né? Então, nós fizemos uma regressão aqui pelo gráfico, né? O gráfico já dá automaticamente a regressão do índice de tempo contra como variável resposta é a média variável centrada. E caímos nessa equação que é a nossa tendência. A gente pode interpretar, olha só a tendência, essa equação consegue explicar 63% da variação da tendência. Ok. E logo em seguida nós obtivemos os índices sazonais e pegamos a média do índice de cada trimestre para achar a média geral. Fizemos aquele cálculo do valor de ajuste, né? E chegamos aqui na média. Então, nós já conseguimos prever aqui, vamos prever as vendas para 4 trimestres no futuro. Então, como nossa base termina em 4 trimestres de 1999, vamos prever para o primeiro trimestre de 2000, segundo trimestre de 2000, terceiro e quarto trimestre de 2000. Então, eu já deixei aqui preparado a gente refazer junto, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a equação da tendência lá no gráfico e apliquei ela aqui, vezes o índice de tempo. Então eu preenchi a tendência onde estava vazio aqui, ó, né? Eu estimei a tendência lá, para poder preencher a base de dados, ó. Então, você multiplicando o índice de tempo vezes a equação da tendência. Ok? E beleza. Então, temos a tendência e coloquei aqui os índices sazonais de cada um dos próximos 4 trimestres, né, que são os índices sazonais que nós calculamos aqui. Nós usamos a tabela dinâmica, né, pegamos a média do índice sazonal de cada trimestre, aplicamos o fator de ajuste, porque o somatório aqui dele tem que dar 4, né? Então, aplicamos o fator de ajuste. Então, para prever, então, nós prevemos a tendência. Então, para prever o primeiro trimestre de 2000, nós vamos multiplicar a tendência prevista, aqui na coluna F, vezes o índice sazonal, que é 1,24. Lembra que a gente interpretou esse índice sazonal? Nós falamos que no primeiro trimestre ele vende em média 1,24 vezes a mais do que a tendência. Então nós vamos multiplicar. Então, a previsão completa para a série temporal é a tendência vezes o índice sazonal daquele período. Então, se fosse mês, nós teríamos que multiplicar a tendência de cada mês vezes o índice sazonal de cada mês. Como aqui é trimestral, a tendência vezes o índice sazonal daquele mês. Ok? Então, eu separei aqui algumas visualizações para ilustrar o que a gente pode fazer. Por exemplo, é muito comum a gente gerar esse tipo de gráfico aqui, né? Nós colocamos a série temporal aqui, né, de alaranjado, ela acaba aqui, o histórico. Então aqui de azul já são previsões, né? E aqui tem a reta de tendência. De onde eu tirei esses dados aqui? Eu tirei esses dados, só corrigir aqui os rótulos de dados, porque está trocado aqui. Aqui são as vendas. Previsão. E aqui, vendas. Agora sim, né? Aqui de azul, então de alaranjado, as vendas terminam aqui.
Então, para frente é a previsão. Então, a gente vê, a gente pode até analisar a previsão. Ela respeitou bem, né? Como a tendência vem decrescendo, olha a reta de tendência, né? Então, ela respeitou a tendência, ó, em relação ao último ponto original, ela caiu um pouco, respeitou o índice sazonal, né? Então, de fato, ela projetou uma venda maior no mês de janeiro e foi decrescendo, né? Então, todas as informações desse gráfico eu gerei a partir da tabela aqui atrás, né? Tanto das vendas, da previsão e da reta da tendência prevista, né? Uma tendência linear, né? E também nós podemos gerar um plot dos índices sazonais, só para ficar mais visual. Porque aí fica claro que no primeiro trimestre nós vendemos em média 1,25 vezes a mais do que a tendência. Lembra que nós multiplicamos a tendência pelo índice sazonal? Né? E já, olha o trimestre 4, ele vende em média 20% abaixo da tendência. Né? Ele é muito baixo. Enfim, em relação aos outros. Ok?